Trabalhador é digno do seu salário? E que salário é esse? Parte 2. Vamos lá, que esse assunto deu muito pano para manga, mas eu quero trazer aqui, como sempre, mais versículos, mais palavra, mais contexto bíblico para a gente desmistificar todo e qualquer tipo de engano. Vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. 2 Coríntios 8, do verso 1 ao 15, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer convém nisto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Percebam aqui a todo momento o cuidado, o zelo para que aqueles que tivessem de menos, né, os pobres, os necessitados, eles fossem supridos por aqueles que têm em demasia os seus bens, né? Tanto é que lá em Atos 4, a gente vê as pessoas na comunidade, elas, as que eram ricas, né, que tinham posses, vendendo as suas posses e distribuindo o dinheiro e os bens entre os pobres, né? Para que não houvesse nenhum necessitado entre a comunidade. Em Atos 4, do verso 32 em diante, diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Percebam na palavra, olhem bem o exemplo dado na Bíblia, gente. Não olhem para o que os homens falam, olhem para o que a palavra diz, tá? Percebam que aqui a todo momento, né, é falado em comunidade, não é falado em templo, não é falado em templo físico, lugar físico. Ah, mas tem apóstolo, não sei o que, a minha igreja tem apóstolo. Tá, primeiro que apóstolo foram designados só lá no tempo de Jesus e hoje em dia a gente não tem mais isso. Isso é outra falácia, isso é outra heresia. Olha o que diz o verso 35 aqui, ó. Depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Percebam que a todo momento na Bíblia é falado da questão da partilha dos bens, né? Da divisão dos bens, e quanto mais se divide, mais a gente é abençoado, né? São vários os exemplos bíblicos que a gente tem a respeito. A questão também da lógica com o pai, né? Como é que funcionam as coisas. Quem não lembra da multiplicação de pães e peixes, né?
quanto mais se dividia, mais tinha entre todos, né? Mais era acrescentado. E com nós é da mesma forma. Então, se a gente é abençoado, se a gente tem abundância e fartura de bens, a gente tem abundância de alimentos também, isso é para que a gente tenha como assistir aos necessitados, como a gente dar assistência. É para isso que Deus enche os nossos celeiros. Olha o exemplo de José no Egito mesmo. Aqueles 7 anos em que ele ficou armazenando alimentos, né? Que as pessoas foram orientadas a armazenar os alimentos, né? Era para que no momento de escassez eles tivessem não só para si, mas também para outras regiões, para outras pessoas, né? Naquele período, graças à abundância de alimentos no Egito, as outras pessoas também não passaram necessidade. Muitos puderam ser assistidos por causa da abundância que havia no Egito, por causa da estratégia que Deus tinha dado para José, para arrecadar todos esses alimentos. Para provar também que a questão de dar ofertas, né? Isso que a gente chama de ofertas voluntárias, que não é por imposição, não é por obrigação, é conforme cada um sente no coração. Lá em Lucas 8, do verso 1 ao 3, que fala das mulheres, né, que assistiam Jesus, quero trazer aqui esse exemplo para mostrar biblicamente para vocês que o fato de tu suprir a necessidade de alguém, de tu cuidar de alguém, ofertar para alguém, seja com bens, seja com um serviço, seja com alimentos, com roupas, com qualquer coisa que a pessoa precisasse, não tem necessidade de fazer isso num templo. É quando a pessoa vem a ti. Lembram que naquela época as pessoas elas eram orientadas a praticar a hospitalidade justamente para acolher os necessitados quando precisassem, né? Principalmente os discípulos, os apóstolos, né? O próprio Messias e aqueles que os acompanhavam nessa missão, né? De pregar e transmitir o evangelho. Quando eles iam de casa em casa, aí sim é que era praticada essa assistência. A Bíblia, a todo momento, dá esse respaldo de que a assistência não era feita em templos. A gente não vê em nenhum momento aqui apóstolo, Messias, arrecadando coisas em templos. A assistência, o congregar era feito de casa em casa, a pregação ministerial, né? O exercício do ministério era feito de casa em casa, de porta em porta, nas ruas, nas praças e lugares públicos. Era acesso a todos. Lucas 8, do verso 1 ao 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Romanos 16, do verso 1 ao 5, diz assim: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eu quero convidar vocês para uma seguinte reflexão, de acordo com os moldes do sistema religioso como é hoje, né? O que seria uma igreja? Seria o templo físico, né? Como muitos insistem em dizer, a minha igreja, não sei o que, sendo que esquece que a própria pessoa é igreja, né? Santuário de Deus somos nós. Segundo todo o contexto, né? Tipo, a igreja que se reúne em tua casa, a igreja que se reúne aqui, ali, na casa de fulano e ciclano, né? Imagina um templo físico de pedra com toda a estrutura dentro da casa de alguém. Não tem, isso é inconcebível. O que é o congregar? O que é o partilhar a palavra? Era reuniões em casa. Aí tem uma outra passagem que fala, né? Não deixeis de congregar ou de participar de assembleias, como é costume de alguns.
Mas as assembleias, as reuniões, os assuntos deliberados, né, assuntos importantes, exortações e admoestações, né, e tanto recomendações eram feitas nesse mesmo molde seguido pelos discípulos e pelo próprio Messias, de casa em casa, de porta em porta, ou simplesmente em lugar público. O problema das igrejas, né, dos templos, é que não incentivam a gente a viver em comunidade, não incentivam a gente a praticar a caridade dessa forma, na distribuição correta dos bens, na distribuição justa dos bens, né? Aquele que tem demais, cuide daquele que tem pouco. Essa é a moral bíblica, esse é todo o ensinamento dado pelos discípulos, pelo próprio Messias, né, o tempo inteiro na Bíblia. Muito pelo contrário. Aí ficam criando cada vez mais igrejas aqui e ali, templos ali, abrem CNPJ e isso acaba segregando as pessoas, acaba dividindo elas e ao invés delas serem direcionadas para Deus, ficam naquela disputa entre onde é que tem mais verdade, onde é que é melhor, que lugar serve mais, que lugar serve menos, que lugar prega mais, que lugar tem mais entendimento da Bíblia, sendo que se todo mundo procurasse fazer o que está escrito na Bíblia e obedecer isso cabalmente, a gente não veria tantas pessoas escarnecendo do povo de Deus. E é como a própria palavra diz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Então, meus amados, a recomendação que eu sempre dou para vocês é a seguinte: ao invés de procurar saber o que os homens dizem, inclusive o que eu digo aqui para vocês, não é para acreditar em tudo que eu falo, mas vocês têm que aprender a se habituar a ir na palavra e testificar nela o que ela diz a respeito de cada assunto. E eu tenho certeza que o poder contido nessas palavras que são fiéis e verdadeiras, né? Elas vão ministrar para vocês a verdade. A verdade vai ser revelada no íntimo de cada um. E é isso que eu tenho orado, tenho pedido constantemente para Deus em oração, para que o que está na Bíblia toque o teu íntimo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Agradeço pelo carinho, por ter acompanhado o vídeo e compartilha isso com outras pessoas para que a gente possa estar despertando aí cada vez mais os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe grandemente, uma boa semana para vocês.